Boa noite, me chamo Ariana Honorato, sou estudante do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, mais conhecida como Univisa. Somos do 5º período de fisioterapia e o nosso grupo ficou com o tema artrite psoríaca. Então, é composta pelas alunas Ariane Honorato, Bruna Almeida, Maria Eduarda Ferreira, Sara Isna e Vitória Gabriela. Disciplina Fisiopatologia nas disfunções musculoesqueléticas, docente Gustavo Barreto. Então, será abordado no nosso seminário o conceito, o quadro clínico, o diagnóstico, o tratamento da doença e a atuação fisioterápica. Então, podemos definir ela como uma doença articular inflamatória sonegativa. Então, para o fator reumatoide que acompanha a psoríase cutânea, ela é caracterizada por lesões na pele, que também podem acometer as articulações. Por ela ser uma doença autoimune e crônica, ela é marcada pela presença de placas descamativas pelo corpo. Então, principalmente pelo tronco, cotovelos, joelhos e pelo couro cabeludo. O conceito é que em uma artropatia inflamatória crônica, então ela acomete de 4 a 30% dos portadores da psoríase. Em 80% dos casos, elas surgem as manifestações articulares e em 20% começa antes ou ao mesmo tempo. Então, a psoríase ela não tem uma predileção por sexo, então ela atinge a população adulta entre 30 e 55 anos, em ambos os sexos. A origem ainda é muito desconhecida, porém a semelhança dos demais doenças reumáticas defende-se o envolvimento de vários fatores genéticos, como os ambientais e imunológicos. Então, sendo assim, um desses fatores, provavelmente ambientais, seria como um gatilho para o desencadeamento da doença. Então, os indivíduos predispostos geneticamente. Boa noite, me chamo Maria Eduarda, estou cursando o 5º período de fisioterapia e falando sobre o quadro clínico da artrite psoriásica, geralmente o paciente ele já chega com a psoríase, com posterior acometimento das articulações, que isso vai vir a causar dor no cervical e na lombar, dor articular e rigidez, inflamação crônica, alteração nos vasos sanguíneos, doença inflamatória intestinal, psoríase e espaçamento das unhas, sistema imune fica hiperativo, a uveíte, apresenta uveites, né, de uveíte, que são episódios de inflamação nos olhos que causam dor e vermelhidão, descamação no couro cabeludo, característica geralmente também da psoríase, e ansiedade, fora a fadiga, astenia, que é a perda física. Bom, a artrite psoriásica ela pode se apresentar de 5 formas diferentes. E também pode vir a acontecer de alguns pacientes apresentarem algumas formas mistas, que é mais ou menos uma mistura de alguns padrões. Bom, nós temos a poliartrite periférica simétrica, que ela geralmente é a apresentação mais comum da artrite psoriásica, chegando a 40% dos casos, e é do tipo reumatoide. Ela envolve pequenas e grandes articulações, podendo ser confundida com artrite reumatoide, tendo que ser considerado alguns fatores para poder diferenciar, como o fator reumatoide negativo. E uma outra característica que eu acho importante frisar é que a inflamação na artrite reumatoide ela acontece na sinóvia, e na artrite psoriásica ela acontece geralmente nas enteses, que é uma estrutura que fica entre o tendão e o osso. Uma outra forma de apresentação da artrite psoriásica é a oligoartrite periférica assimétrica. Assimétrica é que ela vai atingir ambos os lados. Ela corresponde por 30% dos casos e geralmente envolve grandes articulações, como o joelho. Ela costuma aparecer após infecções genitais ou do trato gastrointestinal, que geralmente vai evoluir para artrite. Nesses casos, pode vir também ser confundido com a artrite reativa, que também ocorre devido a infecções, tanto do trato gastrointestinal como genitais. E pode acometer as metatarsos falangianas ou as interfalangianas dos pés.
E uma outra característica também é a dactilite, que é uma inflamação difusa de um dedo que dá a ele a característica de salsicha, o famoso dedo em salsicha. Uma outra forma da apresentação é as interfalangianas distais, que geralmente representa 15% dos casos e é considerado o padrão clássico da artrite psoriásica. Ela comete as interfalangianas distais de forma simétrica, associada também a lesões ungueais, que são lesões das unhas, como estrias transversas, capitinhos e a hiperkeratose subungueal. No slide podemos ver as unhas na artrite psoriásica, algumas das características, que tem pequenos buracos, onicólise, hiperceratose subungueal, sulcos, espaçamento, esmigalhada, alteração de cor. Isso são tudo características que podem ser observadas no exame clínico, no exame físico. Uma outra forma de apresentação da artrite psoriásica é a artrite psoriásica mutilante. Dessa forma, ela chega a ser preocupante porque ela pode chegar a levar à destruição das articulações. Ela representa de 5 a 10% dos casos e é destrutiva. Ela acomete principalmente as mãos ou os pés. Ela se caracteriza também por uma extensa osteose, que é uma redução da massa óssea, em decorrência da reabsorção da mesma pelos osteoclastos, e que pode vir a evoluir de destruição quase completa das falanges ou até encurtamento dos dedos. Uma característica comum é a pencil in cup, que é devido à neoformação, mas à destruição, à deteriorização articular, que dá a falange o formato de caneta, de pincel, como se estivesse num copo. Bom, temos a última forma de apresentação da artrite psoriásica, que é a forma espondilítica. Ela é considerada como a forma mais rara e representa 5% dos casos. Seu comprometimento preferencial é pelo esqueleto axial, que é lá no finalzinho aqui da coluna lombar, que pode vir acompanhada de sacroiliite, que é a inflamação lá na articulação da sacroiliaca, que é a comunicação entre a coluna vertebral e a bacia. Ela tem essa tendência, a sacroiliite, assimétrica em ambos os lados e presença de cidesmófitos não marginais também assimétricos. Cidesmófitos é uma calcificação que cresce paralelo à coluna. E essa comparação com a espondilite anquilosante se dá pela formação desses cidesmófitos, que também na espondilite anquilosante vai ter a formação dos cidesmófitos, só que de forma bilateral, em apenas um lado, de forma simétrica. Boa noite, o meu nome é Sara e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre o diagnóstico. Não existe nenhum exame específico para esse tipo de doença, especialmente os pacientes, eles não têm um sintoma real da artrite. O diagnóstico ele pode ser confundido com outros tipos de artrite. No entanto, o exame de sangue, os hemogramas, ele pode sim ser um diferencial quando se fala no exemplo de anemia. Ela é um indicativo da artrite psoriática. Meu nome é Bruna, eu sou do 5º período de fisioterapia e eu vou dar início agora explicando um pouco sobre o tratamento, né? O tratamento, ele deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, tá certo? Não apenas por um profissional, né? Mas por vários que acompanhem esse paciente que compõe essa patologia.
né? E em casos mais leves, ele pode ser tratado com medicamentos, né? Como, por exemplo, os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroides, né? Que eles vão aliviar a dor, diminuir a inflamação e reduzir a febre. Vai impedir também o inchaço nas articulações e nos tecidos. E podem ser tratados também com imunossupressores, né? Como, por exemplo, o metatrezato, né? Que ele é um imunossupressor que vai reduzir as respostas imunológicas e vai ajudar na melhora das lesões cutâneas. Existem alguns cuidados que aliviar, né, no caso, os sintomas, as dores, né, que é com a compressa quente, que ela tem a função de aliviar as dores musculares e nas articulações. E pode ajudar também a drenar infecções na pele. Tem também a bolsa de gelo, que vai reduzir a inflamação e aliviar as dores. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitória Gabriela e eu vou estar falando um pouquinho para vocês aqui sobre o tratamento juntamente com a fisioterapia na artrite psoriátrica. Então, qual a importância da fisioterapia nesse tipo de doença? A fisioterapia, entre todos, ela visa, né, dar uma assistência ao paciente, dar aquela qualidade de vida para que o paciente ou ele melhore a sua qualidade de vida ou ele consiga fazer maior parte das suas atividades diárias. Então, a fisioterapia ela visa preservar a mobilidade daquele paciente, ela visa dar força muscular, porque devido à doença ocorre uma certa fraqueza de força muscular. Então a fisioterapia vai ajudar nesse tipo de resistência. Nós temos também a orientação da proteção articular, porque as articulações são muito afetadas. Então, quais os tipos de exercícios ou tipos de técnicas usadas para essa melhora? Nós temos também a cinesioterapia, que vai ser de grande ajuda nesse tipo de tratamento. Nós temos a termoterapia, que também vai ser de grande ajuda para esse tratamento, porque vai visando as articulações e a melhora da mobilidade de cada um. Nós temos a hidroterapia e o alongamento também.